Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, colegas, amigos de ministério. Nós vamos refletir subordinado ao tema os perigos da viagem. Atos capítulo 27, versículo 1. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns dos outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Toda viagem, independente da sua natureza, ela está sujeita a perigos. Esta viagem foi do apóstolo Paulo indo a Roma, pois ele tinha apelado para o imperador César. Nós vamos aplicar essa viagem, a viagem ministerial, a viagem pastoral ou a viagem da própria vida. Nós vemos que nessa viagem existem alguns perigos. O primeiro perigo nós vemos no versículo número 11. Porém o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Este é o perigo de dar mais crédito aos especialistas da autoconfiança. O centurião, ele confiou na autoconfiança do piloto do navio e do mestre do navio e não deu crédito suficiente ao que Paulo falava. Paulo não era especialista no assunto de navegação, ele era apóstolo, e por isso que o centurião não deu crédito suficiente à sua voz. Esse é o grande perigo nesta viagem. E o versículo de número 9 já mostrava que a navegação era perigosa. Mesmo assim, o centurião confiou no piloto e no mestre do navio e não deu crédito ao apóstolo Paulo. O segundo grande perigo está no versículo 11 ainda. É o perigo de não darmos crédito suficiente aos leigos no assunto. O apóstolo Paulo, como já disse, era leigo e o centurião não deu ouvido àquele leigo. Esse é o grande segundo erro. Primeiro erro é dar crédito àqueles que têm autoconfiança, e o segundo erro é não ouvir aos leigos no assunto. É muito importante nós ouvirmos os leigos no assunto, porque nós poderemos termos vários livramentos nessa viagem. Eu escrevi aqui: não devemos desprezar a fala dos que sabem menos do que nós, tecnicamente falando. O terceiro grande perigo está no versículo 12. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali. O terceiro grande perigo é seguir a opinião da maioria baseada apenas no saber humano. Eles afirmaram que o porto não era próprio para invernar, e de fato eles estavam com razão. Foi um raciocínio lógico, foi um conhecimento, mas meramente humano, e decidiram partir. Mesmo que seja a maioria, mas seja apenas um raciocínio humano, um raciocínio lógico, não devemos seguir a maioria, e por isso, nesse caso aqui, eles seguiram a maioria e sofreram os danos desta viagem. O quarto perigo é perder a esperança de salvamento. O versículo 20 diz: e não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. O centurião, o piloto, o mestre do navio, o apóstolo Paulo, os presos, incluindo o apóstolo Paulo, os marinheiros, todos perderam a esperança. Esse é o perigo dessa grande viagem.
sermos tentados a perder a esperança. Quando, porventura, perdermos a esperança, devemos achá-la urgentemente. O versículo 22 mostra que o apóstolo Paulo achou depressa a esperança. Que bom! Um anjo de Deus foi enviado para trazer a mensagem de segurança ao apóstolo Paulo e trouxe confiança de volta. Ele disse assim: mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. A esperança voltou com a palavra de Deus. Neste caso específico aqui, é até extraordinário, o anjo do Senhor. Se bem que, falando em anjo, né? Estou falando para pastores e irmãos, se o anjo disser outra coisa contra o evangelho, é anátema, mas o anjo aqui trouxe algo coerente com o evangelho, tá bom, meus irmãos? O quinto perigo está no versículo 29, que diz: e receosos que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. O quinto perigo é de não conciliarmos a ação humana com a dependência divina. Eles lançaram da popa 4 âncoras, mas eles oravam para que rompesse o dia. Estamos em dias de pandemia e precisamos da ação humana e a dependência divina, não só em tempo de pandemia, na nossa vida pastoral, ministerial, pessoal, pagar o INSS, se precaver por meio de ações humanas e conciliar com a dependência divina. O sexto perigo, eu coloquei: os perigos da viagem nos ensinam a ouvir os leigos no assunto. Há o perigo de não ouvir, mas o perigo da própria viagem, ela nos ensina que devemos ouvir os leigos no assunto. Versículo 31 e 32, que nos diz: Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. O centurião agora ouviu o leigo Paulo e obedeceu o seu conselho, não é? Então foi um aprendizado para o centurião nessa viagem perigosíssima. O sétimo perigo: os perigos da viagem nos ensinam a ver o outro com outros olhos. O próprio centurião aqui no versículo 43, ele já viu Paulo com outros olhos. Como diz o ditado popular, a dor ensina a aprender. Vale essa redundância. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Perceba que o centurião agora já vê o apóstolo Paulo com outros olhos. A aflição, os perigos dessa viagem a Roma provocou no centurião a capacidade de ver as pessoas com outros olhos. Como é que você vê as pessoas? Com olhos apenas da razão, da falta da misericórdia, com os olhos apenas do tecnicismo? Que possamos, nós, evitarmos os erros desta viagem pastoral, ministerial e até mesmo pessoal, e aprendermos essas 2 lições finais que nós colocamos aqui. Deus abençoe sua vida.